Portanto, nós temos que procurar os instrumentos de análise livres. E que instrumento de análise adotam os teólogos da libertação para estudar os processos revolucionários na sociedade? O marxismo. Sim, senhores, o marxismo. Eu vou ler alguns textos de teólogos da libertação que dizem isto. Aqui tem um americano, Robert McAfee Brown, que diz o seguinte: aqueles que na igreja que tomam parte nas lutas da libertação passam a ter recurso para compreender o seu mundo, a análise social. Claro, não podem usar a teologia católica, tem que usar o análise social. As intuições para esta análise provêm do marxismo. Seria tolice fingir que não há muita análise marxista no modo pelo qual nós, teólogos da libertação, vemos o mundo. Dito por eles mesmos, o pai da teologia da libertação, o padre peruano Gustavo Gutiérrez, ele escreve: a influência do pensamento marxista enfocado na praxis e voltado à transformação do mundo tem que ser tomada em consideração. Muitos, ele mesmo pensa assim, muitos pensam que o marxismo, como baliza oficial de todo o pensamento filosófico de hoje, seja insuperável. É forte que o marxismo, que foi condenado pela igreja, depois não é um método científico, um método pseudocientífico, mas, sobretudo, que foi condenado oficialmente pela igreja. Padre Gustavo Gutiérrez diz que, como baliza, quer dizer, como estrutura do pensamento moderno, não pode ser superado. Luiz Alberto Gomes de Souza, brasileiro, ele diz: para a teologia da libertação, não existe reflexão teórica melhor que o marxismo, que está imerso na praxis da realidade. E Leonardo Boff, então, Frei Leonardo Boff, dizia: o que estamos propondo não é teologia no marxismo, mas o marxismo, materialismo histórico na teologia. Dito por eles mesmos, eles usam a análise marxista com os critérios dessa análise marxista. Eles estudam as realidades sociais, as realidades políticas, os processos revolucionários na história e chamam a consequência destas reflexões basadas no marxismo teologia, concretamente teologia da libertação. É por isso que quando o cardeal Joseph Ratzinger, futuro Papa Bento XVI, condenou a teologia da libertação por ordem do Papa João Paulo II, um dos pontos que ele critica, isto é a Instrução Pastoral Libertatis Nuncios, de 1984, um dos pontos que ele critica é precisamente o uso da análise marxista. Por que ele diz isto? Uma coisa evidente. É inútil esconder o fato que, se a gente usa o marxismo como instrumento de análise, as consequências vão estar manchadas, vão estar totalmente imbricadas na ideologia marxista, porque o marxismo se basa em certos pressupostos doutrinais que a gente aplica na análise. Esses pressupostos doutrinais vão se mostrar nas consequências. Portanto, a teologia da libertação oficialmente se diz de si mesma que é uma teologia marxista. O marxismo vê a sociedade dividida entre os opressores
e os oprimidos, ou a burguesia e o proletariado, e concebe a sociedade em termos dialécticos, quer dizer, em termos de luta pela libertação, entre aspas, pela instauração do socialismo e, no final, pela instauração do comunismo. Eis porque a teologia da libertação também assume esta visão dialéctica, esta visão de lutas na sociedade e diz que isso é teologia. Isto é exatamente o contrário do que é o magistério social da igreja, que procura paz, procura harmonia, procura o bem, procura a ordem. Eles não. Eles procuram a luta, por exemplo, o movimento do Sem Terra, por exemplo, as agitações sindicais, etc., etc., porque isto faz parte da essência da doutrina que eles assumem como instrumento de análise social, o marxismo. Ora, isto era, digamos, a teologia da libertação da primeira geração. Anos 60, anos 70, um pouquinho anos 80. Mas depois, como vamos ver mais tarde, o próprio marxismo começou a cair pelo chão. A União Soviética começou a acabar, até que acabou em 1992. Eles mesmos, teólogos da libertação, eles mesmos, então, já no ano 80, fizeram um congresso mundial em Nova York, no qual disseram, olha, temos que começar a mudar também nós, porque senão vamos ficar para trás. Então, eles saíram, como eu disse na vez passada, saíram à procura de novas opressões raciais, os negros, os índios, opressões culturais, opressões da mulher, a mulher como sujeito histórico oprimido, etc., etc., para analisar estas opressões, eles começaram a utilizar outros instrumentos filosóficos além do marxismo, que nós vamos estudar depois. Mas na sua versão, digamos, original, a teologia da libertação se basava quase exclusivamente no marxismo. Isto reforçava o pressuposto doutrinal deles, que já expliquei um pouco na última vez, agora vou entrar um pouquinho mais em detalhe, que eles concebem a história como a fonte da revelação, mas a história não qualquer história, as revoluções na história. Portanto, para a teologia da libertação, as revoluções comunistas são fonte de revelação. Sérgio Torres, um teólogo da libertação chileno, fundador de Cristãos pelo Socialismo, disse: a luta dos oprimidos, os professores já sabem que são os oprimidos, a luta pelos oprimidos é um lugar privilegiado onde o verdadeiro Deus pode ser identificado. Outro teólogo, Juan Sobrino, espanhol, mas ele morava em El Salvador, a realidade conflitante lembrem luta, dialética, libertação, guerra. A realidade conflitante da história, na história, entre a justiça e a injustiça, conduzida pelos pobres de nossos países, é o lugar teológico onde Deus está irrompendo na história. Então, numa carta internacional de teólogos da libertação aos sandinistas, vocês lembram que em 1980, 79, perdão, os sandinistas, comunistas, marxistas, leninistas, com apoio de Cuba, de Fidel Castro, tomaram o poder pelas armas, numa revolução armada, na Nicarágua. Pois bem, os teólogos da libertação de todo o mundo fizeram uma carta aos sandinistas. Nessa carta, as tantas, eles dizem:
dentro do processo revolucionário sandinista, vocês descobriram o Deus que ouve o grito dos oprimidos e decide libertar-los. Então, vejam, o único modo de conhecer Deus é na revolução. Olham o que diz outro teólogo da libertação, um dos originais, um dos fundadores da teologia da libertação, o uruguaio Juan Luis II. Ele diz o seguinte: na verdade, o nosso Deus é conhecido apenas nos movimentos e nos processos revolucionários. Deus não pode ser conhecido antes ou fora de tais processos. Quer dizer, a gente não pode conhecer Deus, por exemplo, lendo a Bíblia. A gente não pode conhecer Deus, por exemplo, rezando na igreja. A gente não pode conhecer Deus lendo o catecismo da Igreja Católica. A gente só pode conhecer Deus nas revoluções. Agora, e este é o último ponto de hoje, eu vou explicar isto a próxima vez, mas eu faço um aceno a este ponto. Marx, o marxismo, um dos pontos da filosofia marxista-leninista é o que se chama a primacia da praxis. Não me interessa o que a gente pensa, o que interessa é a praxis. Engels, que é o cofundador do marxismo, Marx e Engels, ele diz, comentando as teses sobre Feuerbach, ele diz, a verdade não é a verdade que se pensa, é a verdade que se faz. Eu tenho que fazer, eu não tenho que pensar, eu tenho que fazer. É por isso que os teólogos da libertação, eles não falam de estudar a teologia da libertação, eles falam de fazer a teologia da libertação, porque é o primado da praxis. Agora, se eles aceitam, assumem esta ideia do primado da praxis, como é que a gente ouve a voz de Deus nas revoluções? A gente não pode estudar de fora. A gente tem que estudar de dentro do processo, na praxis. Então, a teologia da libertação começa com a insurreição. Diz o jesuíta James Hugg, Deus se revela na ação, não no estudo, na ação, e concretamente na ação revolucionária. O ponto de partida da reflexão teológica, da teologia da libertação, não são as Sagradas Escrituras, nem os escritos da tradição cristã. A teologia da libertação começa com a ação. E é o que o padre Gustavo Gutiérrez diz. O que a gente entende aqui por praxis é ação transformante, uma transformação histórica revolucionária, ação transformadora da história. A reflexão vem depois. Eu primeiro faço a revolução, depois penso sobre o que fiz e eis que fiz teologia da libertação. Por isso é que Gustavo Gutiérrez, o fundador da teologia da libertação, o pai, o chamado pai da teologia da libertação, ele diz claramente, o que entendemos aqui por teologia da libertação supõe uma relação direta e precisa com a praxis histórica, que é praxis libertadora revolucionária. A teologia da libertação é o engajamento revolucionário no processo político. Eu vou ler de novo porque esta é a definição de teologia da libertação. É o engajamento revolucionário no processo político. Portanto, não é estudo, é engajamento.
não é qualquer engajamento, é um engajamento revolucionário no que? Num processo político. É por isso que, e com isto fecho esta quarta lição, os teólogos da libertação dizem: nós não somos teólogos de biblioteca, nós somos teólogos militantes, nós fazemos teologia. Eis porque a teologia da libertação apoia o PT. Eis porque a teologia da libertação apoia o MST. Eis porque a teologia da libertação apoia toda a bagunça sindical. Eis porque a teologia da libertação apoia todas as lutas sociais revolucionárias. Porque isso, para eles, é fazer teologia. Dito isto, caríssimos amigos, chegamos ao fim da quarta lição desta série sobre a teologia da libertação. Eu os invito para ficarem sempre neste canal do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira e assistirem à próxima lição, que será sobre o núcleo doutrinal da teologia da libertação. Boa tarde a todos. Chegamos ao final de mais um vídeo. Aqui ao meu lado estão aparecendo alguns vídeos recomendados. Não se esqueça, inscreva-se nesse canal e faça parte dessa reação pelo Brasil.